Toca áudio 3, 2, 1, gravando. Olá, aqui é o repórter Tô de Olho. Hoje nós estamos aqui na Praça da Estação, no Centro Gastronômico de Itaquera, para fazer uma reportagem sobre este assunto aqui, exatamente o Centro Gastronômico. Sábado retrasado foi feita uma matéria pela Rede Globo, SPTV primeira edição. A repórter Amanda Apple esteve aqui na praça, entrevistou uma das partes, né? Aliás, só uma parte, o senhor Roberto Mana. Esse problema aqui é um assunto que está gerando muita polêmica, muita fala. Por quê? Porque esse espaço aqui, que é um espaço público, né? Vocês podem ver, e foram vendidos, né? Entendeu? E nós estamos aqui para justamente ouvir os dois lados. Porque o que acontece? A Rede Globo esteve aqui e entrevistou apenas uma parte. Ou seja, eu não sou nenhum repórter da Rede Globo, né? Mas acontece o seguinte: eu aprendi no jardim de infância que quando você escuta uma história, você tem que ouvir as duas partes. Ou seja, hoje nós vamos ouvir a outra parte que não foi ouvida pela Rede Globo. E vamos começar mostrando a matéria feita pelo jornal Fato Paulista, que aborda justamente o assunto aqui do Centro Gastronômico. Aliás, foi o Fato Paulista que começou toda essa história. O jornal, repórter Tô de Olho, entrou na história depois da reportagem do Fato Paulista. E eu vou conversar aqui agora com uma das vítimas que não foi ouvida pela Globo, o senhor Arnaldo Suzuki, do box número 5. Olá, boa tarde, tudo bem? O que o senhor tem a dizer sobre o assunto que eu acabei de falar? Então, para começar, a Rede Globo falou que a gente pagamos um espaço de 10 a 15 mil. Só que a maioria das pessoas pagaram o espaço 20 mil reais. Os box foram 20 mil reais e os food trucks 10 mil reais pela implantação. E aí depois a Rede Globo só ouviu uma parte e a gente sai como sendo os culpados de ter falido esse negócio, né? Eu vi na matéria da Rede Globo, vinculada a sábado retrasado, que o valor foi de 10 a 15 mil. Qual foi o valor exato que o senhor pagou? Eu paguei, o total seria 30 mil reais, mas eu paguei cerca de 25 mil porque o resto do cheque foi sustado. Quando a gente descobrimos que o senhor Roberto Mana só tinha o direito de usar a praça por 90 dias. Quer dizer que o senhor pagou 25 mil reais, não entre 10 e 15 mil? Não entre 10 e 15 mil. Foi 20, eu tenho a microfilmagem do cheque que comprova que foi depositado na conta da CDLI. O senhor tem como comprovar o que o senhor está falando, ou seja, que o senhor pagou 25 mil reais? 25 mil reais. Tá. Agora, me diga uma coisa, ele diz na matéria vinculada pela Rede Globo que foi fechado por falta de pagamento, de condomínio de limpeza, etc e tal, né? Que inclusive ele já chegou a entrar com processo contra vocês, né? Processo contra todas as vítimas e a maioria já ganhou, que falta apenas 3 processos. O senhor foi processado? Foi processado por inadimplência. Inclusive a gente parou de pagar porque a gente ficamos sabendo através do Fato Paulista, a gente foi procurar saber a verdade e a gente descobrimos que havia muitas irregularidades. Aí por isso que foi suspenso todos os pagamentos. Entendi. Quer dizer que o senhor ficou sabendo através do jornal Fato Paulista, que é isso que está aqui, dessa reportagem, que havia algo de errado. Ou seja, que quem lhe vendeu o espaço, que é um espaço público, né, praticou 171, estelionato. É isso aí, isso mesmo. O senhor está sabendo que o senhor Roberto Mana, ele teria sido indiciado por 171 por venda de espaço público? Não, eu não sabia. Vocês fizeram o boletim de ocorrência de 171 contra ele? Nós fizemos ali na Liberdade, boletim de ocorrência contra o Roberto Mana. Contra o Roberto Mana. Pois eu tenho informações que eu posso afirmar que, segundo essas informações, é fonte jornalística, né, que ele foi indiciado pela venda de espaço público por ter vendido o espaço público 20 mil reais. Eu tenho informações que ele já foi indiciado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu queria que, assim, viesse ter justiça, né? Porque a gente pagamos por um espaço público, fomos lesados, enganados. Quer dizer, a gente depositou nosso coração nesse projeto, né? E acreditávamos que esse projeto ia para frente. O senhor falou que pagou 25 mil reais, ficou quanto tempo aqui? Eu fiquei aproximadamente 4 a 5 meses só. Por 25 mil reais? 25 mil reais. E chegou a abrir o comércio, a vender alguma coisa? No começo, então, a gente abriu o comércio para vender milkshake e açaí e depois de uns 2 meses que ele estava funcionando que a gente começou a descobrir das irregularidades. Entendi, porque foi inaugurado, se eu não me engano, há 2 anos atrás, em 2015, né? E depois, depois que inauguraram aqui, ficaram abertos 3, 4 meses, mais ou menos. Isso, a gente inaugurou 25 de abril de 2015, nós ficamos até mais ou menos mês de agosto, setembro no máximo, que ficamos nesse espaço.
Certo, certo. Aí me fala uma coisa, você falou que pagou 25 mil reais, vocês fizeram algum contrato, vocês entraram aqui firmando contrato com alguém. Esse contrato foi firmado com quem esse contrato e por quanto tempo? Nós firmamos um contrato com a CDLI. CDLI o que é? É Clube de Lojistas de Itaquera. Isso. Com quem o senhor firmou o contrato? Quem é o presidente da CDLI? Presidente, seu Roberto Mana. Nós firmamos um contrato de 2 anos pelo espaço, com possibilidade de renovação, só que a gente descobrimos que ele só tinha permissão para usar a praça 3 meses. Essa permissão chama-se, como se diz, precário, uso precário, que diz lá a portaria que é 3 meses, né? Agora, como é que ele pode ter firmado com vocês um contrato de 2 anos se ele sabia que o máximo era 3 meses, uso precário? Então, aí que a gente também não entende, porque se ele tinha ciência disso, ele jamais poderia ter feito algo dessa forma com a gente, né? Então, ele estava firmando um contrato já consciente daquilo que ele sabia, porque ele sabia que era só 3 meses. Certo. Agora me fala uma coisa, foi pago de 20 a 30 mil reais, né? Teve pessoas que pagou 20, outras 30, né? E também tem a taxa de administração, se eu não me engano é R$1.000 de publicidade e R$1.000 de limpeza. E como é que fica, o que eu tenho a dizer sobre esses R$2.000? Então, a taxa era limpeza, segurança, publicidade, só que a publicidade quase não teve, ou não teve, segurança precária, limpeza, muitas das vezes nós tivemos que revezar para limpar banheiro, limpar as mesas, limpar o espaço. Então, quer dizer, pagamos dinheiro à toa. Você chegou a pagar esses R$2.000? Paguei R$2.000. Eu paguei 2 meses e meio. 2 meses e 1 semana. Certo. Agora me fala uma coisa, considerando que aqui é um local público, não é uma praça pública, vocês foram falar com a prefeitura regional, com o subprefeito, senhor Maurício Martins, na época? Então, na época eu estava ausente, estava de viagem, mas os permissionários foram falar com o seu Maurício e o Maurício disse que desconhecia essa empresa CDL, porque ele tinha dado permissão para uma empresa chamada NDI, que é Núcleo de Desenvolvimento e alguma coisa. É Núcleo de Desenvolvimento de Itaquera. Isso, é isso mesmo. Mas espera um pouquinho, o senhor Maurício Martins, então subprefeito na época, falou que desconhecia o nome CDLI. Mas me explica uma coisa, se é sabido que o senhor Roberto Mana, tanto é presidente do CDLI, que é Clube de Logística de Itaquera, como também do Núcleo de Desenvolvimento de Itaquera. Ele é a mesma pessoa que preside os dois órgãos. Como é que o senhor Maurício Martins desconhecia o CDLI? Então, esse também a gente não entende, porque quando ele firmou o contrato com a gente, ele firmou como CDLI. E ele também é o presidente do Núcleo de Desenvolvimento. Então você confirma que ele é presidente do Núcleo de Desenvolvimento de Itaquera como do CDLI, que é o Clube de Logística de Itaquera. Isso, ele é presidente das 2 entidades. Então a justificativa do senhor prefeito regional na época, o senhor Maurício Martins, não confere, né? Porque se ele conhece o senhor Roberto Mano como presidente do NDI, tem que conhecer do CDLI também. Com certeza, ele devia conhecer. E o senhor sabe de que maneira foram tratadas as pessoas que foram lá procurar o senhor Maurício Martins, se ele tratou bem, se ele deu atenção? Foi muito mal. Mal de que sentido? A princípio ele até parecia ser amigável, mas aí conforme ia tendo as conversas, ele se mostrou o outro lado dele, né? Inclusive um dos lojistas, ele foi expulso de lá, o Maurício xingou ele e expulsou ele da sala. Eu não entendi, quer dizer que uma das vítimas, além de ter sido lesado, foi expulso pelo prefeito regional na época, o senhor Maurício Martins, da sala da subprefeitura de Itaquera, que é um local público, espaço público. Ou seja, o prefeito expulsou da sala o munícipe no local público. É isso que aconteceu. Inclusive o rapaz é o rapaz da tapioca, né? Ele foi expulso lá, Maurício xingou ele, o Maurício falou palavrões e o Maurício expulsou ele de lá da sala. Quer dizer que o prefeito regional, subprefeito regional da época, o senhor Maurício Martins, xingou ele, proferiu palavrões e o expulsou da sala. Exatamente, foi isso que aconteceu. Ok. E ele vai poder confirmar isso, sabe o nome dele? É Lucas Santana. Sr. Lucas Santanas. Nós vamos entrevistar ele vai confirmar isso. Bom, eu agradeço a sua participação aqui e eu quero dizer bem claro que o repórter Tô de Olho e o jornal Fato Paulista aqui de Itaquera vão acompanhar esse caso até o fim. Doa a quem doer, seja quem for, entendeu? Que com o repórter Tô de Olho, o jornal Fato Paulista, não tem conversa. Para nós é o que vale a lei. Para a lei, nós não temos conversa. Então nós vamos até o fim e vamos até o final para poder fazer valer o direito de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço.